e eu trago aqui para o evento, com certeza, uma das maiores referências no país sobre a atenção ao intestino. Todo mundo diz que eu sou o doutor Cocô, e eu e ela também, ela sempre diz que ela é a doutora Tripa ou a doutora Intestino, então nós temos a doutora Intestino e o doutor Cocô. Então eu me intitulo aqui como doutor Cocô e trago agora para vocês a doutora Denise de Carvalho, que é uma grande amiga, um presente que eu tive nos últimos anos de palestras, congressos, eventos, e que esse nosso convívio é um convívio maravilhoso e todas as vezes que a gente se encontra é melhor ainda. Então eu trago aqui a doutora Denise de Carvalho, que é uma referência, autora de livros, que tem um curso específico sobre saúde do trato gastrointestinal, que é uma grande referência para mim, mas para vários colegas, e ela não poderia estar fora deste evento. Eu sei que ela tinha uma live antes, mas ela se disponibilizou a estar aqui, estava no nosso teste de hoje à tarde, e o nosso papo, a nossa conversa aqui vai ser sobre estômago, sobre nessa parte gástrica, já que estamos falando de saúde digestiva. Minha grande amiga, doutora Denise, agora a palavra é sua para que você possa se apresentar, porque eu te apresentei só como minha grande amiga, como a doutora Tripa, e é isso, a minha colega de menos prazol. Ô, meu querido, muito obrigada de coração por essa introdução tão generosa que você fez agora. E realmente eu te considero um amigo. Na verdade, graças a Deus que eu encontrei você, você foi uma das pessoas que me ajudou a enxergar a microbiota da forma como ela deve ser enxergada. E eu sou muito feliz pela nossa amizade. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço. Nós fizemos uma reunião hoje à tarde, a Denise ajudou a gente em todos os bastidores, e nós combinamos que nós falaríamos hoje de estômago, de hipocloridria, de sensações gástricas, que eu acho que de todas as sintomatologias digestivas, as mais emergentes são gástricas. E aí, então, a nossa conversa, gente, até trouxe aqui um slide, que é um slide de um trato gastrointestinal, e que nós vamos poder conversar sobre ele, Denise. Eu queria que você pudesse abordar sobre os inibidores da bomba de prótons, o que é a tua visão hoje sobre isso, o que é a tua visão sobre a digestão proteica e os sintomas que as pessoas podem sentir, que não é normal ter dor epigástrica, hérnia de deslizamento, alterações nesse estômago. Não, isso não é normal. Exatamente, Murilo. Você sabe que num ambulatório de gastroenterologia, pelo menos 30% das queixas são relativas ao trato digestivo alto, principalmente a queixa de azia, queimação, refluxo. Então, isso é uma coisa que acaba até incapacitando a população de uma forma muito frequente, e isso é tão corriqueiro que as pessoas não levam isso muito em consideração. Então, elas acabam se apoiando num remédio que tira os seus sintomas, mas que não corrige o processo de base, né, que são os inibidores de bomba de prótons. Eu mesma, né, aí na minha quase mais de 21 anos de formada, eu cansei de prescrever os inibidores de bomba de prótons. E é importante que a gente diga que eles precisam existir, mas que não devem ser usados da forma como eles foram popularizados depois, porque no começo, lá nos anos 80, ele era muito caro. Inclusive, se você pegar a bula, vem escrito lá que não é para ser usado por mais de 6 semanas. E as pessoas, hoje, tem pessoas usando há 10, 15 anos inibidores de bomba de prótons por causa de doença do refluxo. E muitas vezes, aliás, a grande maioria desses pacientes não tem hérnia hiatal. Então, não há um problema anatômico visível que justifique esse refluxo. Então, tem uma cultura popular em volta de que isso, na verdade, essas queixas viriam de excesso de ácido. E nós, médicos, acabamos incorporando isso na nossa prática clínica diária, como se realmente fosse excesso de ácido. É importante que as pessoas entendam que o esôfago, aponta o esôfago aí para a Vamos gente. lá, estamos aqui no esôfago. O esôfago é um tubo, como vocês veem, que liga a boca
ao estômago. E o esôfago, ele não tem nenhuma secreção, nenhum muco, nada que o proteja das secreções gástricas. Por quê? A gente está em pé, a gente é ortostático, o alimento desce, vai para o estômago e não é para voltar. Chega no estômago, ele se mistura com as secreções gástricas e, por alguns motivos, as pessoas podem ter este conteúdo do estômago voltando para o esôfago. E aí elas sentem dor, porque o esôfago não está preparado para esse ácido do estômago. Quando a gente toma um inibidor de bomba de prótons, como a secreção de ácido desaparece, esse conteúdo continua voltando, mas agora ele não causa sintoma. Então, eu estou tratando o sintoma, eu não estou tratando a causa do conteúdo voltar do estômago para o esôfago, porque isso é anômalo. Ah, então, Denise, lindo. Bom, é claro que a gente está aqui falando com um público enorme, né? Agora estamos com mais de 1.000 pessoas nos assistindo ao longo da transmissão, e isso aqui com certeza ficará para que a gente possa despertar esse olhar. De tudo que a gente fala, hoje também se fala muito em cirurgias gástricas, se fala também em digestibilidade proteica. E quando a gente não digere bem, quando a gente tem alterações, seja por cirurgia ou seja por hipocloridria medicamentosa, daquela pessoa que vai tomar porque tem indicação para tomar, a digestão, já que é saúde digestiva, fica comprometida. E aí nós temos que ter o olhar para o que acontece no intestino, né? Então, assim, as pessoas precisam saber que o alimento teria que obrigatoriamente ser digerido. Então, se tem um uso de inibidor de bomba de prótons, tem estratégias já de prescrição que podem favorecer a desnaturação proteica, as enzimas digestivas, que são uma ferramenta de uso hoje. Então, Denise, se você pudesse, assim, de forma bastante rápida, claro que o nosso tempo é 10 minutos só, mas para a gente colocasse um pouco de prática, do que na sua prática você tem colocado, porque não adianta a gente vir falar que não é para usar um monte de inibidor, mas o que eu vou fazer? Porque o paciente vai continuar sintomático. Então, às vezes, essa sintomatologia é por alergia alimentar, às vezes é por sujidades, que você colocasse assim rapidamente o que fazer para que nós possamos deixar um recado aí. O sintoma não é normal, mas o que eu faço? O sintoma não é normal. E, na verdade, normalmente ele é causado muito mais por uma hipocloridria, uma diminuição da produção de ácido, que acontece com o passar da idade, e acontece também quando a gente tem um estresse muito grande. Então, agora, por exemplo, nessa fase de quarentena, de pandemia, a gente tem um estresse muito grande. E, com isso, eu acabo diminuindo a produção das enzimas digestivas. Então, por que eu falei isso? Porque é importante a gente saber a causa para poder tratar. Então, não adianta só a gente dar um inibidor de bomba de prótons. A primeira forma de você tratar um refluxo é dieta. Então, adequar o volume da dieta, então a quantidade que você come cada vez que você come, para não exceder a sua capacidade de digestão, para não distender demais o estômago. Em média, o estômago de um adulto tem um volume de 500 ml. Então, você imagina, a pessoa ainda toma uma garrafinha, uma latinha de refrigerante junto com a refeição, que só ali já tem 300 ml, fora a comida. Então, com isso, eu acabo excedendo a capacidade do estômago e, com isso, eu diminuo o seu processo digestivo. Com isso, eu tenho fermentação, a fermentação acaba empurrando esse alimento para cima e eu tenho um refluxo. Então, eu tenho que diminuir a fermentação, melhorando a digestão. O primeiro passo é mastigar adequadamente o que eu como, isso está na capacidade de todo mundo, né? Isso não depende de nenhuma prescrição, nem médica, nem nutricional. Segunda coisa, adequar o volume que come, comer quantidades menores, mastigando muito bem. Outra coisa é manobras que eu tenho que evitar logo após a refeição. Não deitar, não fletir o corpo para frente, não tomar líquidos durante a refeição para evitar a diluição da enzima digestiva e escolher o que come. Então, é importante, quando vai comer, escolher alimentos que fermentam menos. Então, alimentos com menos corante, aromatizantes, adoçantes, carboidratos simples. Esses alimentos têm que ser evitados por quem quer diminuir o desconforto gástrico. Outra coisa, a gente tem aí a cafeína, causando um relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, então possibilitando mais facilmente o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago.
Alimentos muito gordurosos também causam isso. Então, uma refeição com muita gordura também causa um relaxamento do esfíncter inferior. Tomar bebidas gaseificadas, então tem que tomar cuidado com o refrigerante, água com gás, porque isso também facilita a distensão do sistema digestivo. E a gente tem algumas estratégias, até nutricionais no dia a dia, como o uso do limão, né, o abacaxi, o mamão, que são ricos em enzimas próprias, o kiwi, que podem ajudar no processo de digestão. O próprio Eurípides, que você acabou de conversar aí, do Papo de Reto, outro dia ele fez um post que eu achei muito interessante. O ideal seria, na hora que eu como uma fruta, por exemplo, digestiva, comer antes da refeição, né? Para que ela, quando você comer a fruta, já tenha iniciado a digestão da própria fruta e você já tenha essas enzimas disponíveis para ajudar na digestão das carnes. E como você falou, Murilo, a carne, ou seja, a proteína, ela precisa muito do pH ácido para ser digerida, para a transformação do pepsinogênio em pepsina e para fazer a desnaturação do tecido conjuntivo da carne. Então, se eu não tiver ácido no estômago, eu não consigo digerir adequadamente as proteínas, e aí eu posso ter várias repercussões disso ao longo do tempo. Então, uma das repercussões é a sensação de refluxo, né? Azia e queimação. Então, agora, aproveitem que a gente ainda está em quarentena e comecem a fazer isso na sua casa. Volumes menores, comer mastigando, não tomando líquidos, e cuidado aí com o que vai escolher para comer. Eu costumo dizer que a gente tem que, pelo menos, informar para o cérebro que vai comer. Então, Exatamente. parar, olhar para a refeição, mastigar pequenas refeições. E a gente não está falando aqui de nada que é absurdo, que é caro, que é inatingível. É comer pouco, mastigar, respeitar as refeições, não empurrar essa comida com um líquido gaseificado, com pH 2, que o corpo vai entender que está ácido, empurrar tudo isso para a tripa se virar. Então, bom, Denise, eu só posso te agradecer, dizer que é uma honra ter você aqui. Ano passado você esteve conosco no nível 2, foi muito legal, também uma das palestras mais elogiadas. O nosso projeto Menos Prazol sempre um sucesso e quem sabe esse ano ele ainda volte aí para que nós possamos levar esse conhecimento. Fabrício vai estar aqui conosco ainda, encerrando o dia de hoje, falando de emoção, intestino, que eu acho que tem tudo a ver. E eu só posso te agradecer o teu tempo, agradecer em nome de todos que estão assistindo, são mais de 1000 pessoas aqui assistindo agora, e todos colocando excelente, excelente, doutora Denise, adorei as dicas, adorei. Com certeza, né, não tem como não adorar o kiwi, o abacaxi, o mamão, e eu acho que é isso, comer comida de verdade e garantir a biodisponibilidade dos aminoácidos. E se nós não conseguirmos mastigando, comendo, temos estratégias de suplementação para isso também, mas para isso procure um profissional, né, preferencialmente que saiba dessa área, que conheça. Deixo aqui umas mensagens finais para que você possa deixar os seus recados de Instagram ou até mesmo onde as pessoas podem te encontrar. Se você quiser falar também do seu livro e do seu curso, fique à vontade. Obrigada, Murilo, pela oportunidade de estar aqui falando com pessoas que querem saber sobre o sistema digestivo, que é a nossa paixão. Então, eu escrevi um livro que foi lançado em setembro do ano passado, Quebrando o Círculo Vicioso, que fala tudo que o sistema digestivo influencia nos outros sistemas, né? Hoje, como Dia da Saúde Digestiva, Dia Mundial da Saúde Digestiva, foi lançado pela Organização Mundial de Gastroenterologia o Ano da Microbiota. Finalmente, né, a gastroenterologia mundial está se rendendo aos encantos dos nossos micro-organismos, e eu falo bastante isso no meu livro, e como a gente pode ter estratégias naturais, simples, que estão ao alcance de todos, para que a gente melhore a digestão e acabe melhorando a saúde do corpo como um todo. Então, para quem não me segue, meu nome é Denise de Carvalho, meu Instagram é doutora Denise de Carvalho, é só colocar lá, é fácil de achar, e mais uma vez, muito obrigada, viu, Murilo, pela oportunidade. Que isso, eu que agradeço, só posso agradecer você por sempre aceitar, né, essas nossas loucuras aqui, né, de fazer ao vivo uma transmissão de mais de 2 horas, e você já topou desde a tarde já, que está junto conosco desde os testes. Então, muito obrigado pelo carinho, e tenho Obrigada, certeza que
pessoal aí adorou. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite, gente.